Olá, aluno, vamos trabalhar hoje um assunto muito importante, que é relações trigonométricas no triângulo retângulo. Você vai trabalhar, calcular distâncias, né? Comprimento de lados. E o mais importante é o primeiro passo, né? Para você estudar a trigonometria, que é um assunto muito importante na geometria, certo? Inclusive, hoje estamos trabalhando hoje uma técnica nova que disseram que o aluno aprende mais com um fundozinho musical, né? Aí a gente tá com um sonzinho bem baixinho aí para ver se dá certo, né? Vamos testar, né? Então, primeiramente, que vem ser triângulo retângulo. O que é que esse rapaz tem de diferente, né? Ó? Primeiro, um ângulo reto, né? Um ângulo de 90 graus, ó. E dois ângulos agudos, certo? Ó? Tem um maior lado chamado de hipotenusa. É bem facinho de você achar, ó. Ele sempre fica na frente do ângulo de 90, ó. Você saindo daqui, ó. Você não tem nem o que pensar, vai bater nele, ó. Sempre fica na frente do ângulo de 90. E os outros dois lados, ó, são chamados de catetos mesmo. Professor, é porque esses nomes aí, isso aí tem que falar com o seu Pitágoras, né? Que ele fez o teorema de Pitágoras, batizou hipotenusa e catetos e tal, né? Mas isso aí é relevante, né? Esquece, né? Então, vamos trabalhar mais algumas propriedades, ó. Os pontos A, B, C são chamados de vértices. Os ângulos beta e alfa, ou alfa e beta, são ângulos agudos, né? O ângulo A aqui é o ângulo de 90 graus. O A que fica na frente aqui, ó, do maior lado, que é o Azinho, a hipotenusa, e os catetos B e C completam os outros dois lados, certo? Simples assim. Que vem ser o seno de um ângulo. Então, o seno, pessoal, é uma razão, é uma divisão, ó, entre o cateto oposto ao ângulo que você está aqui. No caso aqui é o nosso ângulo alfa, certo? E a hipotenusa. Observe que você tem dois lados aqui destacados. Esse vermelho aqui, que é o maior lado, está na frente do ângulo de 90, é a hipotenusa. Esse azulzinho aqui, ó, é o cateto que está oposto a alfa, certo? Então, se você dividir esse cateto pela hipotenusa, você tem o seno, tá aqui, ó, hipotenusa. Então, o seno de alfa é o cateto oposto a alfa, dividido pela hipotenusa. Já que a gente já está aqui, vamos colocar esse ângulo beta aqui, ó, e vamos ver aqui, ó, que é o oposto a ele, esse rapaz pretinho aqui, esse cateto preto aqui, ó. Então, vai ser a fórmula mesmo, o seno de beta vai ser o cateto oposto a beta aqui, esse preto aqui, dividido pela hipotenusa, certo? Então não tem errado. Seno de um ângulo, o cateto oposto ao ângulo sobre a hipotenusa, simples assim. Que vem ser cosseno de um ângulo. O cosseno de um ângulo ele vai trabalhar com o cateto adjacente, ó. Porque uma coisinha adjacente que está perto, próximo. Então está aqui o ângulo alfa, que é o adjacente a alfa, esse preto aqui, ó, que eu estou marcando aqui com o laserzinho, certo? Aqui você vai ter a hipotenusa, né, que é a vermelha, e esse aqui é o cateto adjacente. Então vamos lá. A hipotenusa aí, ó, certo? Então, cosseno de alfa, cateto adjacente a alfa, que é esse preto aqui, sobre a hipotenusa. E o beta aqui, ó. Quem é o cateto adjacente a beta, que está pertinho dele? É esse azulzinho aqui. Se eu dividir esse cateto por essa hipotenusa, eu vou ter o cosseno do beta. Então, cosseno de beta é o cateto adjacente a beta, que está perto aqui, pela hipotenusa. Simples assim. Enquanto o seno trabalha com o cateto oposto e a hipotenusa, o cosseno trabalha com o adjacente, é o que está perto. O alfa, o que está perto dele é o preto. O beta é o azulzinho aqui. Simples assim. Vamos trabalhar agora tangente de um ângulo. A tangente ela trabalha com a razão entre os dois catetos. O cateto oposto e o cateto adjacente ao ângulo.
O oposto você sabe, é o que está na frente. E o adjacente é o que está pertinho. Então, por exemplo, aqui, tangente de beta, aqui o beta, ó. Quem é que está oposto a ele? É o C. Quem está coladinho nele é o B. Então, cateto oposto a beta, que é C, sobre cateto adjacente a beta, que é B. Certo? Simples assim. Então, tangente de alfa, ó. Tangente de alfa vai ser, ó, é o cateto oposto a alfa, que é B, ó, tá aqui, ó, sobre o adjacente, que é o C. Certo? Simples assim. Trabalha com os dois catetos, você nem olha para a hipotenusa. É o cateto oposto pelo adjacente. Certo? Um resumozinho aqui, ó. Você tem um triângulo aqui, eu peguei o ângulo alfa, por referência, tem a hipotenusa aqui, o cateto oposto a ele que está na frente, e o adjacente é o que está perto. Então, vamos ver o que vem ser o seno, ó. Cateto oposto pela hipotenusa, seno, que vem ser cosseno, cateto adjacente pela hipotenusa, certo? E tangente, ó, é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Simples assim. Você vai ter que treinar muito para você pegar esses conceitos aí, certo? Porque são fáceis, mas tem que treinar. Aqui uma tabelinha aqui, ó, das funções trigonométricas, né? E os ângulos mais usados, que é 30, 45 e 60, certo? Esses valores aqui, pessoal, são calculados e tal. Se você tiver curiosidade, nos livros tem deduzida, porque nossa videoaula é corrida, não dá muito tempo para você demonstrar. Mas talvez um dia eu possa até fazer uma videoaula demonstrando isso aí, ó. Então, se eu quiser o seno de 30, ó, é um meio. É calculado isso aí, certo? O seno de 45, raiz de 2 sobre 2, certo? E o seno de 60, raiz de 3 sobre 2, certo? Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60, raiz de 2 sobre 2, são iguais. 45, desculpa, raiz de 2 sobre 2, inclusive são iguais, ó. Daqui a pouco eu vou dizer por quê. Cosseno de 60, um meio, que é igual ao seno de 30, ó. Quando eles são complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro, certo? Simples assim. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3 e tangente de 45 é 1, porque fica o seno de 45 e o cosseno de 45, que é 1. Seno de tangente de 60, só raiz de 3. Observaçãozinha boa aí, ó. O seno de um ângulo é o cosseno, é igual ao cosseno do seu complementar. Exemplo, ó, seno de 30 é igual ao cosseno de 60. Vale para todos os ângulos complementares, certo? E tem outra formaçãozinha aqui, ó, que a tangente do ângulo é igual ao seno dele, dividido pelo cosseno. Tangente de 30 é igual ao seno de 30 sobre cosseno de 30. Simples assim, certo? Vamos agora o exercíciozinho, ó. Vou fazer 3 exercíciozinhos, só para exemplificar, porque na realidade eu sempre gosto de colocar aula só de teorias e depois aula só de exercício. Então aqui, ó, determinação feita por radares da altura de uma nuvem em relação ao solo é importante para a previsão meteorológica e orientação de aviões para evitar turbulências. Nessas condições, determine a altura das nuvens detectada pelos radares, conforme o desenho abaixo. Tá aqui, o radarzinho aqui, ó, ele detectou, ele a 80 km de um certo ponto, né? A um ângulo de 4 graus, ele detectou essa nuvem aqui, ele quer saber a altura da nuvem aqui, ó, certo? Então, ele deu os dados aqui, o seno de
o seno de 4, que é 0,07, o cosseno de 4 e a tangente de 4. Agora observe aqui o seguinte, ó. O que é que você tem e o que é que você quer? O que é que eu tenho aqui conhecido? O cateto adjacente. Não é isso? O que é que eu quero? Cateto oposto. Então, qual é a relação que trabalha os dois catetos? Você não precisa nem pensar. Tangente. Então, a sua saída é a tangente de 4 graus, ó, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, vamos colocar os valores aqui, ó. Quem é a tangente de 4? Tá aqui, ó. Só vai na tabelinha aqui que é dado. Sim, pessoal, esses valores trigonométricos não precisa decorar, porque todas as questões é dado em Enem, concursos. Ninguém é obrigado a decorar. Até mesmo os mais simples eles botam. Quem é o cateto oposto? Ó, tá aqui, ó. É o H que eu tô atrás. E o adjacente é o que tá coladinho no ângulo, 80 km. Certo? Multiplicando em cruz aqui eu tenho, ó, que H é igual a 80 vezes 0,07. Certo? Eu corto esse zero com esse zero aqui, ó. Fica 0,7 por 8, que vai dar 5,6 quilômetros. Simples assim. A altura aqui da nuvenzinha. Certo? Segundo probleminha aqui, ó. Um avião levanta voo e sobe fazendo um ângulo de 15 graus, ó, com a horizontal. A que altura ele estará e a qual distância percorrida quando sobrevoar uma torre a 2 km do ponto de partida? Então, o que ele deu aí? Ele deu o ponto de partida e a distância da torre aqui, ó. Então, ele quer saber o seguinte: a altura dessa, quando o avião passar pela torre, certo? E a distância que ele percorreu aqui, ó, certo? Essa distância está aqui, eu chamei de D, e a altura eu chamei de X. Simples assim. Vamos calcular logo a altura, certo? Então, a altura você tem, ó. O que é que você tem? Um cateto adjacente e que é o cateto oposto. Quando eu trabalho com dois catetos, eu uso o que, pessoal? Tangente. Então, vai ser tangente de 15, ó, que é o cateto oposto, CO, sobre o cateto adjacente, CA. Aí vai na tabelinha lá, ó, que era para ter botado aqui, mas não botou, mas tem que estar na tabela. Tangente substitui tangente de 30, quem é o cateto oposto, que é o X, e o adjacente é 2000. Tá aí. A tangente de 15 é 0,268. O cateto oposto aqui é X, ó, e o adjacente é 2000. Certo? Vamos multiplicar aqui em cruz aqui, ó. X vai ser o quê? 236 metros a altura aqui que o avião vai passando. Espero que a torre seja bem menor, né? É menor, pelo dado aqui é menor. Vamos calcular agora a distância que ele percorreu no ar. Primeiro, ó, o que é que você tem aqui? Tem um cateto adjacente que é a hipotenusa. Cateto adjacente e hipotenusa é o quê? Cosseno de 15, ó. Cateto adjacente pela hipotenusa. O adjacente está aqui e a hipotenusa está atrás, que é a distância. Então, o cosseno de 15 está aqui, ó. Na tabelinha 0,966. Cateto adjacente, 2000 está aqui. E a distância, ou seja, a altura, né? Vai ser D, que estou atrás. Você vai trocar aqui, ó, o D pelo 0,966, que vai dividir, que vai dar que a distância percorrida ou a altura. A distância percorrida, o caso é a hipotenusa, no caso, né? Que vai ser 2070,39 metros. Certo? Um pouco mais de 2 quilômetros, né? Um pouco mais de 2 quilômetros. Simples assim, certo? Então é muito simples. Você resolver um problema, primeiramente, você tem que saber o que você tem
e o que você quer saber. Aí você vai encaixar nas suas definições, ou seno, cosseno ou tangente, certo? Se eu tiver os dois catetos, não tem nem o que pensar, você vai para tangente. O adjacente e a hipotenusa, cosseno. O oposto, caída oposto é a hipotenusa, o seno. E por aí vai. Simples assim. Tem aqui os nossos dados, né? Ó. Se você gostou da aula, dá um likezinho, se inscreve, certo? Isso aqui não paga nada, isso aqui é uma satisfação que eu faço para meus alunos. Eu quero que você cresça em matemática, certo? Um prazer e um abraço.